Você sabia que o apóstolo João entrava em becos que são semelhantes às bocas de fumo que nós temos hoje no Brasil para pregar para pessoas que eram membros de gangue, assassinos e as pessoas, piores pessoas possíveis que você pode imaginar? Gente, o que é isso? Isso é história da igreja. Talvez você pense, por que estudar história da igreja? O que eu vou aprender? Quando você estuda história da igreja, essas histórias incríveis que às vezes você não vai encontrar ali no livro de Atos ou mesmo nas cartas dos apóstolos, você encontra em outros relatos de historiadores cristãos ou mesmo de pessoas que viveram com os apóstolos. É muito legal você entender como que era o cristianismo, sabe? Então, antes da gente continuar, eu quero te pedir que você se inscreva no canal para ficar por dentro de todos os vídeos que nós vamos lançar aqui. Ativa aí o sininho e deixa o like nesse vídeo, isso ajuda muito a gente. Hoje, o cristão evangélico protestante, ele vive uma lacuna muito grande assim de conhecimento, ele tem uma lacuna de conhecimento na área de história, né? Isso talvez seja um mal do brasileiro. O brasileiro não é muito apegado à história. Como que vivia, né, os primeiros cristãos? O que eles faziam? Como eram os cultos? Né? Talvez você saiba que eles foram perseguidos. Sim, ok, e eles foram mesmo. Mas não era só isso, né? E se eu te perguntar como era a Idade Média, como vivia a igreja, por que aconteceu a reforma, por que Martinho Lutero foi lá e pregou as 95 teses? Talvez você diga, por causa das indulgências. Sim, de fato teve essa motivação também, mas não foi somente isso. Então você está entendendo que é importante a gente conhecer a história, não simplesmente por um saber avulso, eu quero ser um cara super conhecedor. Não, mas também para a gente entender por que nós cremos hoje no que cremos. Por exemplo, por que hoje tem igrejas que falam que uma vez salvo, sempre salvo, e tem igrejas que acreditam que a salvação se perde? Isso é histórico, isso é teológico. Há diferenças de opiniões, de culturas e adaptações culturais e históricas em cada igreja. Por exemplo, por que tem igrejas que as pessoas até hoje usam roupas, né, de terno para ir no culto, a mulher usa saia? Isso tem a ver com o Brasil? Ou será que é uma herança cultural e histórica trazida de outro país? Então, todos esses detalhes, entende? Tem muito a ver com cultura, com história, com teologia, a forma de pensamento de cada igreja, a cosmovisão dessa denominação, né? Como essa igreja vê o mundo. Por que tem igrejas que são mais missionárias e outros não se preocupam muito com missões, querem ficar mais na delas? Por que tem igrejas hoje que tem parede preta? Entende? Então, essas respostas nós conseguimos encontrar quando nós estudamos a história da igreja, né? Não só a história da igreja, mas também a história cultural da igreja, a história também da teologia, como a teologia é formada. Se eu te perguntar, me fale sobre a Trindade, sobre o Pai, Filho e Espírito Santo, né? E você talvez saiba falar um pouco sobre isso, mas será que você de fato conseguiria responder isso, por exemplo, para um ateu que diga, me fale sobre a Trindade, porque você acredita em três deuses. Como que a igreja chegou a definir, a entender a Trindade? Porque se você lê a Bíblia, em nenhum momento essa palavra Trindade vai aparecer. Isso é história, isso é teologia. Então, é importante estudar teologia, estudar história, porque isso não deixa o crente frio, tá? Tem gente que fala isso, que estudar teologia, estudar história, deixa o crente frio. E eu mesmo, gente, já fui assim. Eu mesmo já rejeitei a teologia, já rejeitei o estudo da história, por acreditar somente na importância da devoção. Claro, eu acho que a devoção a Deus ela tem que estar acima da teologia e acima da história, no sentido de você. Não adianta nada você estudar história e teologia e não ter uma vida devocional. É meio que, né, você tentar preencher lacunas,
né, da sua própria espiritualidade, né, e com conhecimento, né, dessa vida. E eu acredito que a espiritualidade pessoal deva sim estar acima dessas coisas. Mas a questão é que quando você tem uma espiritualidade, mas você não tem conhecimento, a base da sua espiritualidade ela pode estar errada. E se a base está errada, é difícil você depois corrigir essas bases erradas, entende? Então, o estudo da teologia e o estudo da história da igreja, ele é essencial para que a gente não caia até mesmo nessas falsas doutrinas, né? E que a gente tenha um olhar mais amplo sobre até mesmo o que é a igreja. Porque hoje nós vemos muitos cristãos que acham que igreja é só a denominação dele. Quando fala de igreja, ele pensa na denominação dele. E às vezes a denominação dele tem o quê? 30, 40 anos de história. Né? A gente está falando de 2.000 anos de história. A gente está falando de 2.000 anos de igreja que passa por muitos problemas, né? Quantas divisões internas, lutas, dificuldades a igreja passou, né? E às vezes a gente tende a rejeitar esses períodos, né? Por exemplo, a gente pensa na Idade Média, a gente nem sabe o que aconteceu, a gente já pensa, não, é ruim. E, de fato, tiveram momentos muito ruins na Idade Média, mas também teve coisas boas na Idade Média, né? Poxa, avanços filosóficos e teológicos, por exemplo, São Tomás de Aquino, né, que participa ali desse período, que mudam a forma de como nós pensamos hoje, até mesmo a existência de Deus. Então, nós temos que olhar e analisar. Por exemplo, se você é de uma igreja reformada, boa parte do pensamento da sua igreja vem por causa de Agostinho, por exemplo. Então, se você é, por exemplo, de uma igreja pentecostal, parte da sua teologia vem de muito antes do que você pode imaginar. Por exemplo, o Tertuliano ele dizia: tem algo. Por exemplo, Tertuliano dizia que tem a ver Jerusalém com Atenas, ou seja, ele acreditava nessa separação entre o santo e o profano, algo que tem muito no pentecostalismo, né? Ou até mesmo na Reforma, né? Na Reforma nós temos ali a visão luterana, depois surge o calvinismo, depois surge o arminianismo e várias vertentes teológicas que até hoje a gente carrega muito essas vertentes, né? Dependendo da sua denominação vai puxar mais para um ou para outro. Então, assim, por isso que é importante a gente estudar, até também para a gente ver onde essas pessoas erraram, porque essas pessoas não eram perfeitas. Lembre-se que nenhuma dessas pessoas são Deus, nenhuma dessas pessoas é Deus. Hoje também, por um lado, tem pessoas que olham para a história com uma certa idolatria, né? Pegam lá um nome e idolatram aquela pessoa como se tudo que ela falou fosse perfeito. Não, nós temos que analisar fato por fato, situação por situação, né? E teologia por teologia, para que a gente chegue a um entendimento mais completo do que realmente cada época trouxe de conhecimento para o que a gente vive hoje, né? E a igreja de hoje é melhor do que as antigas? Acredito que não. Acredito que a igreja de hoje tem muitas falhas também, muitos defeitos e que precisam ser corrigidos. E a questão é, com a história nós conseguimos ter um olhar mais amplo sobre essas coisas. Algo que muitas vezes, sem a história, a gente não vai conseguir entender. Até mesmo a interpretação da Bíblia, quando nós carregamos uma bagagem histórica, é mais fácil de interpretar alguns versículos difíceis, né? Não estou falando daqueles versículos que já são bem claros o que eles querem dizer, mas tem muitos versículos que são difíceis de interpretar. Então, o estudo de história da igreja, ele nos traz também esse olhar, né? Esse olhar para o que a gente vive hoje, mas esse olhar também do passado e até mesmo esse olhar para as Escrituras, para que a gente veja e entenda, né, as Escrituras de uma maneira mais profunda. E olha que interessante também, a história também vai nos mostrar que nós hoje vivemos um tempo bom no sentido de perseguição. Muitos dos nossos irmãos foram perseguidos severamente. Então, olhar para a história também pode nos dar um olhar de valorização do que a gente tem hoje, do conhecimento que a gente tem hoje. Hoje você baixa PDF na internet com os escritos dos pais da igreja,
algo que na época não tinha como. Para a pessoa ter acesso a um livro era muito difícil, poucos sabiam ler, né? Então a própria escritura, hoje você tem tanta versão, tanta Bíblia, em tantas línguas, que você pode escolher qual você vai ler, algo que muitos naquela época não tinham esse acesso e até mesmo na época, né, da igreja medieval, né, isso é muito recente, principalmente começa depois da reforma e da invenção da imprensa, né, que a Bíblia fica de fácil acesso a todos. Então, assim, é, por isso que eu quero assim, te incentivar, estude história da igreja, mas estude com um olhar aberto, não estude com uma visão denominacional, né? Tem muita gente que estuda só para confirmar o que ele já quer. Né? Tem muita gente que faz isso até além da Bíblia. Né? Aí rejeita tudo que ele não quer, então vai ler lá sobre, né, um pai da igreja, sobre um reformador, aí vê os erros dessa pessoa, rejeita, esconde, né? Para ver só a parte boa, né? Igual muitos católicos, né, falam da igreja como se a igreja católica fosse perfeita, né? Então eles pegam os erros, jogam para debaixo do pano, tentam amenizar, né, os problemas da igreja, né, para tentar olhar com esse olhar mais, né, tipo, romantizado. Mas não, gente, a história da igreja ela tem seus erros, tem suas falhas e nós temos que reconhecê-los para não cometê-los novamente. Né? Então, isso é essencial para quem quer estudar a história da igreja. Então, se você quer estudar, né, se você quer aprofundar, o que você vai fazer? Se inscreve nesse canal. Né? Porque não somente os vídeos que vão ser postados aqui, em breve também vou estar lançando pequenos cursos, né? Cursos, alguns gratuitos, tá, gente? Minha intenção aqui não é ganhar dinheiro com esse conteúdo. Né? Pode ser que a gente precise de recursos para sustentar o canal, isso é normal, né? Para que a gente consiga, eu sou missionário, eu vivo integral no ministério, mas a minha intenção é trazer conteúdo gratuito aqui para vocês. Então se inscreve, me ajuda a divulgar aí esse trabalho e vem junto comigo nesse monastério moderno, né? Monastério é esse lugar onde se guarda conhecimento, onde se compartilha, né? Então essa é a ideia do nosso canal. Seja bem-vindo e até mais.